Desde que a informatização surgiu, o Poder Judiciário vive um processo de transformação constante por meio da tecnologia. Ela é possível ajudar a resolver os principais desafios da justiça brasileira de diminuir a carga processual? A inteligência artificial traz vantagens ou desvantagens? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, hoje uma edição especial e mais uma edição especial, direto aqui do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, onde acontece o 2º Congresso da Magistratura Mineira. E para falar sobre esse tema aí, eu recebo aqui 2 convidados especiais, que são 2 palestrantes também do nosso evento aqui em Ouro Preto. O desembargador do TJMG, Alberto Aloysio Pacheco de Andrade, e a juíza federal Isabela Ferrari, do Fórum Permanente de Inovações Tecnológicas no Direito. Obrigado aos 2 pela participação. Prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGE do YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Alberto, estamos em Ouro Preto, uma cidade onde a gente vê história por todos os lados. Mas o senhor trouxe na palestra aqui hoje uma história também interessante que não pode ser esquecida, relacionada ao pioneirismo da informatização? Exatamente. Esse episódio ocorreu no ano de 1990, mais precisamente em outubro daquele ano, quando um grupo de magistrados, juízes, então juízes da capital, se reuniram sob a batuta de um expert em informática, o professor Gustavo, e ele nos introduziu nos primeiros conhecimentos de informática. Ele nos orientou na aquisição de pequenos computadores, pequenas máquinas com impressoras, na época impressora matricial, que nós não temos assim tão boas lembranças dela. Ruídos dela. Exato. Mas que começou a despertar na magistratura mineira, principalmente em Belo Horizonte, esse interesse em informatizar os nossos trabalhos inicialmente, já que por parte do tribunal ainda não havia nenhum sinal para que essa atitude fosse tomada. Então, a partir daí, com as aulas, com os ensinamentos, com a aquisição do equipamento, nós começamos a trabalhar com essa inovação que apareceu naquela época, na verdade já havia aparecido, mas que ainda estava sendo introduzida de forma incipiente, até mesmo em questões particulares, em residências e tudo mais. Eu me recordo que quando eu era juiz em Ipatinga ainda, um engenheiro me procurou e me convidou para ir à casa dele e me mostrou a máquina. Foi o primeiro contato que eu tive com a máquina. E ele fazia levantamento de preço de supermercado com essa máquina. Eu olhei aquilo e falei, poxa, levantar preço de supermercado, porque eu nunca tive esse cuidado, Eu sempre entrava no supermercado com a minha esposa, enchia o carrinho, pagava e ia embora para casa. Então ele, não, mas isso é uma grande ferramenta, que eu sei o preço do supermercado tal, supermercado X, mas aquilo não me interessou. E também por causa do preço, que o preço não era acessível para um modesto juiz do interior, ganhando aquele parco salário que até antes da Constituição, em Minas Gerais principalmente, era um salário que não causava inveja a ninguém, pelo contrário. Muito bem. Doutora Isabela, a gente percebe então pelo depoimento do doutor Alberto aí que a iniciativa da informatização não partiu da instituição, mas de magistrados que anteviram um futuro próximo aí. Como é que a tecnologia tem impactado o judiciário? Você sabe, Aaron, que a gente tem um professor muito famoso, que é o Richard Susskind, que ele costuma começar as palestras dele com uma pergunta. Ele pergunta assim, o que é uma corte? Uma corte é um lugar para onde eu vou ou uma corte é um serviço que me é prestado? E a tecnologia, ela vem exatamente para nos ajudar a prestar o serviço jurisdicional da melhor forma possível. E de maneira muito semelhante àquilo que o desembargador narrou, o que a gente percebeu no Brasil, que é um dos países mais avançados no emprego de tecnologia no judiciário, é que as nossas primeiras iniciativas, elas não vieram de uma organização central, elas vieram de juízes que tinham
capacidades de programação e que, para resolver situações pontuais da sua unidade jurisdicional, foram arrojados e compraram essa briga de desenvolver ferramentas tecnológicas. A partir desses bons resultados, as nossas lideranças centrais começaram a olhar com mais carinho para a tecnologia e transformaram o Brasil no que ele é hoje, provavelmente o principal país em tecnologia no judiciário do mundo inteiro. Doutor Alberto, quando é que foi então que os senhores convenceram a instituição Judiciário Mineiro, o Tribunal de Justiça, a investir na tecnologia e acreditar que ela seria possível, e se é que é possível, resolver os milhares de processos que abarrotam o judiciário? Na verdade, nós sabemos que tudo que representa avanço e progresso nasce de baixo para cima. E que a lei, ela corre atrás do fato social. Não existe uma lei que anteceda ao fato social, mesmo porque a lei vem sempre para regularizar aquele fato novo que está acontecendo dentro da sociedade. E isso aconteceu também com a informatização. A partir desse movimento iniciado em outubro de 1990, alguns juízes pensaram em introduzir a máquina no fórum para facilitar os seus trabalhos. Uns conseguiram implantá-la nos seus escritórios particulares e outros levando para o fórum. Mas esbarrou-se, como eu disse lá no meu pronunciamento, na resistência da própria Corregedoria de Justiça, mesmo porque o Fórum Lafayette ele não tinha condições físicas de receber um novo equipamento por carência de fornecimento de energia. Nós sabemos que o Fórum Lafayette, embora já tenha mais de 30, 40 anos, ele já nasceu obsoleto por deficiência na construção. Mas isso são outras conversas, mesmo porque hoje ele está fechado para a reforma que vai durar talvez no mínimo 2 anos. Seria essa a principal razão ou havia aí uma falta de autorização, de uma inovação que ele não autorizou? E como o desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca afirmou, houve uma resistência da própria Corregedoria. Quando ele instalou o computador dentro do gabinete dele e ele ficou com receio. Mas o corregedor, na época, o desembargador Santiago, ele foi ao gabinete e ele viu que a máquina não representava nenhum risco para a prestação do serviço, pelo contrário, ela facilitava. Então, a partir daí, houve paulatinamente a introdução do computador dentro do Fórum Lafayette, e eu conversava agora com o desembargador Rogério Coutinho, ele disse que em 1996, enquanto juiz em Muriaé, ele recebeu o primeiro computador por parte do tribunal, quer dizer, foram para interiorizar a informatização, demorou-se aí cerca de 5 anos, vamos dizer. Mas, de qualquer forma, isso valeu, porque hoje você não tem mais nenhuma máquina de escrever mais funcionando no Estado. Pelo contrário, hoje, se você procurar uma máquina de escrever para comprar, você nem consegue encontrar mais, porque não existe, né? Uma relíquia, no mercado, né? Exato. Então, isso foi realmente um movimento que a AMAGES deu cobertura, porque a AMAGES também passou a patrocinar a ida de alguns juízes que já tinham um certo conhecimento de informática ao interior, para poder trabalhar junto aos juízes do interior, os membros da nossa associação, para que eles pudessem também usar a inovação. Levar a novidade para o interior. Levar a novidade e utilizar a inovação correspondente à implantação da informática. Muito bem. Doutora Isabela, a pandemia trouxe também o chamado home office, né, que até registrou altos índices de produtividade. Isso veio para ficar? Isso pode mudar a relação presencial de proximidade do jurisdicionado, do cidadão com a justiça? Essa é uma pergunta que eu acho que devia ser feita para as nossas lideranças. Assim, na minha visão pessoal, o home office traz muitas vantagens. E na minha prática jurisdicional é isso que eu verifico também. Eu sou juíza na Primeira Vara Federal de Itaboraí. A gente atende muitas pessoas que vêm de uma origem muito humilde. E o que eu percebi com a introdução, por exemplo, das audiências online, é que muitas pessoas deixaram de precisar ir presencialmente ao fórum e isso foi um grande ganho para elas. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou numa audiência, eu vou ouvir uma testemunha e aí por exemplo, uma empregada doméstica que está fazendo uma diária ou um pedreiro, você vê que a pessoa para 5 minutos antes de vir depor, ele fala
falou por 10 minutos, desligou o telefone e ele volta para o serviço, ele não perde aquele dia de serviço mais. Então, me parece que os recursos aos quais nós nos abrimos na pandemia aproximaram o jurisdicionado, aproximaram as testemunhas, aproximaram os advogados dos juízes, né? Nesse nosso contato eletrônico. Na advocacia isso ganhou um nome, na advocacia se fala muito em Anywhere, Anytime Office, que é essa coisa de que você pode trabalhar bem, entregar aquilo que é buscado de qualquer lugar, a qualquer tempo. O grande desafio que a gente tem nesse momento é justamente criar aquela barreira que separa o trabalho da vida pessoal, para que a gente não se esgote também. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa prática do home office na magistratura. O CNJ ainda tem uma posição de um regime mais híbrido, algumas categorias ainda pressionam para que a gente esteja presencialmente, mas o que eu vejo nesse horizonte é um olhar muito mais para a eficiência do serviço do que para a maneira como é feito. E aí a gente volta naquela pergunta do Susskind. O que é uma corte? É um lugar para onde eu vou? Ou é um serviço que me é prestado? Qual é a melhor forma de prestar esse serviço? Para mim, essa devia ser a pergunta que a gente devia estar se fazendo. Doutor Roberto, a gente sabe que existe aí uma vocação, que existe uma qualidade dos magistrados, das magistradas, né, e o senhor é dessa geração, de um juiz que ouve, que dá conselhos, daí talvez venha aí a expertise da magistratura para a conciliação. O senhor acha que esses casos de inteligência artificial, home office, deveriam ser aplicados para todos os casos ou casos específicos? Eu, por exemplo, fui juiz de vara de família há 11 anos. Então, para você ter uma ideia, eu acho que essa determinação superior existe até hoje, de você, a cada mês, apresentar 11 sentenças de mérito para que a corregedoria confira o seu trabalho, etc. e tal. Eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu fui um juiz extremamente conciliador, absolutamente conciliador. Eu sinto que, como juiz, eu nasci para conciliar. Então, nesses 11 anos que eu fiquei na vara de família, não teve um mês que eu conseguisse levar 11 sentenças de mérito para a corregedoria. Isso me trouxe uma preocupação muito grande, porque eu fui à corregedoria e coloquei o meu problema. Falei, eu não decido processo, eu resolvo o processo dentro do meu gabinete, dentro da sala de audiência. E eu fazia 10, 15, 20 audiências num dia, entendeu? Então aquilo eu ia fazendo acordos, porque o direito de família, ele é como foi dito até hoje, me parece, pela doutora Antônia Faleiros, o direito de família principalmente mexe com a alma da pessoa, é o sentimento maior que a pessoa tem, é que ela leva. Quando eu dizia para o pessoal, olha, quem dá um passo adentro do gabinete de um juiz de vara de família, ele está levando problema, e problema pessoal, não é a questão de eu estou devendo 10 ou estou... De padrão, não, né? Existe a execução de alimentos também, né? É lógico, e é uma questão patrimonial, mas via de regra é uma questão de amor, de desamor, de paixão. Então, se você consegue acomodar a situação sem decidir, lançando culpa em A ou em B, eu entendo que você se realiza muito mais como magistrado agindo dessa forma do que simplesmente decidindo ao frio espírito da lei. Ok, muito obrigado. Bom, a conversa está muito boa, mas eu vou ter que fazer um intervalo aqui. E no próximo bloco gostaria de fazer aquela pergunta que todos estão querendo. É possível um robô juiz? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para registrar o 2º Congresso da Magistratura Mineira aqui em Ouro Preto. Estou conversando com 2 palestrantes a respeito aqui da informatização, que é um desafio para o judiciário e também uma transformação profunda. Eu recebo aqui então a juíza federal Isabela Ferrari, que é do Fórum Permanente de Inovações Tecnológicas no Direito, e o desembargador do TJ-MG, Minas Gerais, Alberto Aloysio Pacheco de Andrade. Doutora Isabela, deixei uma pergunta bastante provocativa aqui, que a senhora também trouxe aqui para essa palestra, deixando os magistrados e magistradas apreensivos. É possível um robô juiz, um robô juíza?
Orion, a primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente fala de uma tecnologia tão pervasiva como a inteligência artificial é que quando a gente não olha mais de pertinho e não entende como essa tecnologia funciona, a gente tende a cair em dois lugares que são igualmente equivocados. O primeiro é um lugar de esperança desmedida e o segundo é um lugar de temor injustificado. Então, é muito importante que a gente entenda aquilo que a inteligência artificial pode e não pode fazer pelo Poder Judiciário. E aqui eu destacaria uma distinção fundamental, que é entre aquilo que a gente chama de inteligência artificial forte e aquilo que a gente chama de inteligência artificial fraca. Para quem assistiu o filme Ela, do Spike Jonze, aquilo é inteligência artificial forte. Uma inteligência artificial capaz de dar respostas para perguntas que vêm de diversos lugares, que tem diversas capacidades, enfim, que funciona de maneira muito próxima à consciência humana. Hoje, isso não existe. O que a gente tem é uma inteligência artificial fraca. Uma inteligência artificial que eu treino para que me dê respostas específicas e apenas naquilo em que ela é treinada, ela consegue performar. Quando a gente olha para essa distinção, a gente percebe o seguinte: um robô juiz que consiga examinar um processo do início ao fim e dar uma sentença, no nível tecnológico que a gente tem hoje, é absolutamente impossível. Mas eu posso criar um assistente judicial para me dar respostas específicas para desafios que eu encontro dentro do processo. Então, por exemplo, prescreveu? Teve decadência nessa situação? Nesse ponto que é questionado, existe algum precedente relevante? Existe alguma lei que se aplique a isso? Para tudo isso, a inteligência artificial pode nos ajudar nesses desafios específicos e recortados. Então, a resposta técnica é: a inteligência artificial pode ajudar os juízes para recortes específicos do processo, se for bem treinada para isso, se a gente tiver um grande volume de dados, se for uma questão meramente de direito, ela pode fazer muito por nós, nos ajudando a analisar os casos que são colocados diante de nós de uma maneira muito mais rápida. Agora, a inteligência artificial ela nunca vai conseguir substituir o olhar humano, porque ela sempre trabalha a partir dos dados com os quais é treinada. Então, nem ela vai ter esse olhar conglobante do magistrado, nem ela vai conseguir olhar para uma situação nova e dar uma solução. A inteligência artificial sempre trabalha com o passado, porque ela aprende com base em dados que estão no passado. Então, o olhar do humano vai ser necessário para dizer: esse processo é diferente dos demais, para ele a gente precisa dar uma nova solução. Se a gente tem essa consciência, a gente consegue empregar a inteligência artificial naquilo que ela pode nos ajudar sem incorrer nos riscos que essa tecnologia traz. Doutor Alberto, nós tivemos uma palestra também muito interessante aqui da ministra Suzete Magalhães, do STJ, né? Ela falava exatamente sobre a questão das demandas repetitivas e a aplicação dos precedentes. Essa tecnologia poderia ser um precedente na aplicação das demandas repetitivas? Eu acredito que sim, porque dentro dessa perspectiva que a doutora Ferrari ela colocou, eu acho que isso vai ser fundamental para poder estabelecer esses precedentes e evitar essas demandas repetitivas. Agora, o que eu achei mais interessante na palestra da ministra foi, logicamente, que é uma inovação do Código de Processo de 2015, é que os tribunais deveriam, sim, estabelecer estas demandas, essas resoluções dessas demandas no âmbito do tribunal, porque isso ia facilitar muito mais a atuação dos advogados, porque o que a gente observa é que mesmo num tribunal igual o de Minas Gerais, né, no qual eu sou afeito, inclusive hoje como postulante, né, já que eu estou aposentado, é exatamente aquelas demandas idênticas com soluções diferentes dentro das diferentes câmaras do tribunal. Então eu entendo que isso também seria uma fórmula de uniformização do precedente dentro de cada tribunal. E eu fiquei mais feliz ainda quando ela trouxe dados estatísticos e nos informou que o Tribunal de Minas é o mais atuante dentro dessas resoluções. Isso nos trouxe assim um alento e a esperança de que o tribunal continue atuando efetivamente nesse sentido. Doutora Isabela, a respeito ainda da inteligência artificial, a senhora tem experiências pelo mundo afora aí. Há riscos, por exemplo, de que um programa possa, por exemplo, reproduzir
as distorções que reafirmam, reforçam as desigualdades sociais nossas? Com certeza, Ora, é importante perceber que a inteligência artificial, ela é uma base científica, uma base matemática, mas que se a inteligência artificial aprende com base em dados, esses dados são produzidos no bojo de sociedades enviesadas como essa em que a gente vive, esse algoritmo, ao aprender com base nos dados, ele vai identificar esses preconceitos, vai aprendê-los e vai reproduzi-los. E existe uma experiência que se tornou uma experiência paradigmática no mundo inteiro, quando a gente fala sobre os problemas que a inteligência artificial pode trazer quando aplicada no Poder Judiciário, que é o famoso caso Loomis, um caso que aconteceu no estado americano de Wisconsin, quando se colocou à disposição dos juízes um software para ajudá-los a fazer análise de risco de reincidência das pessoas que eram presas em flagrante. Nesse estado americano, um homem chamado Eric Loomis se envolveu em um roubo a carro, trocou tiros com a polícia e foi levado à presença de um juiz que precisava decidir se o Loomis ia responder esse processo em liberdade ou se responderia a esse processo preso. O juiz adota, então, aquele software que diz que o Loomis era uma pessoa com altas chances de reincidência. O juiz fundamenta no resultado do software a decisão pela prisão no curso do processo do Loomis. A defesa inconformada pede para que seja informada das razões pelas quais seu cliente foi considerado uma pessoa perigosa. O juiz indefere o pleito, a defesa recorre à Suprema Corte do estado de Wisconsin, que diz: esse software é proprietário, está protegido pelo sigilo industrial, a gente não vai abrir o código para informar as razões. A defesa recorre então à Suprema Corte dos Estados Unidos, através do Writ of Certiorari, que é um recurso que permite não apenas que a Suprema Corte redecida o caso, mas decida se quer decidir. E a Suprema Corte americana diz: esse caso envolve tecnologia, a gente não entende direito desse assunto, a questão não está madura para decisão, não vamos analisar. Se ficar preso sem saber por quê já parece uma situação muito ruim para nós, ela fica ainda pior quando a gente descobre que o software que foi empregado no caso Loomis não foi um software desenvolvido dentro do Poder Judiciário. Era um software privado que o Poder Judiciário de Wisconsin alugou para fazer análise de risco. Então, nem os juízes que empregavam o software sabiam ao certo como ele funcionava. E fica muito pior quando a gente descobre que, pelo trabalho de uma ONG chamada ProPublica, que fez uma auditagem dos resultados desse software, se percebeu que o software estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha 2 vezes mais chances de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca na mesma situação, e esse era o caso do Loomis. Por isso que é importante, doutor Alberto, que o software, né, o programa do Judiciário seja desenvolvido exclusivamente para o Poder Judiciário. O CNJ acompanha isso, o Conselho Nacional de Justiça? Não tem dúvida. Eu acredito que o CNJ está de olhos abertos com relação a isso. Agora, nós nunca podemos esquecer, porque a nossa república é federativa, a legislação é federal, mas os costumes são totalmente diversos no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, Norte, Nordeste. Cada região do Brasil tem uma linguagem, tem uma forma de proceder, tem um costume. Eu acredito que, a partir do momento que a inteligência artificial seja introduzida para analisar só aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais, ela tinha que também observar os aspectos sociais de cada região do Brasil para que não se cometa um erro como esse que a doutora Isabela acabou de citar, né, citando os Estados Unidos, que é um país mais adiantado, né, de primeiríssimo mundo, copiado pelo mundo inteiro, embora também não tenha tanta coisa assim que tenha que ser copiado, né, com algumas exceções. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que isso será o futuro do judiciário, entendeu? Eu não tenho dúvida. Doutora Isabela, nós estamos na reta final do nosso programa, mas há tempo ainda de uma pergunta para a senhora. Fala-se muito na carga processual excessiva no Brasil. E no resto do mundo, é assim também? No resto do mundo, a situação normalmente é muito melhor do que a nossa, né? Vou trazer só 2 países para a gente comparar. Então, o Brasil tem um volume de processos de mais ou menos 80 milhões de processos para a nossa população. Eu participo de alguns eventos internacionais e quando a gente vai falar sobre um volume absurdo de processos, as pessoas trazem o exemplo da Índia.
Só que a Índia tem 30 milhões de processos. A gente tem 80. Eu sempre levanto a mão e falo, então, no Brasil são 80 milhões de processos. Eu, como juíza, decido X mil casos por ano. As pessoas arregalam o olho desse tamanho. A nossa situação é muito particular. Inclusive, é por isso que a gente olha para a tecnologia como uma forma de nos ajudar a lidar com essa enorme litigância. Se a gente for comparar com outro país, Estados Unidos, por exemplo, a carga processual não chega a ser tão diferente, mas a prática processual é muito diferente. Então, no Brasil, para cada 100 processos, a gente tem mais ou menos 10 acordos, no máximo, normalmente um pouco menos do que isso. Nos Estados Unidos, a taxa de acordo chega a 95% dos casos. Então, e não é porque eles são menos litigiosos que a gente, é porque os incentivos do sistema são todos para que o acordo aconteça. Uma pessoa de classe média nos Estados Unidos não consegue litigar. É muito caro pagar advogado, é muito caro pagar custo processual, então eles são empurrados para o acordo. Isso nos lembra que, além de olhar para a tecnologia, a gente também precisa entender como que o nosso sistema está montado e quais são esses incentivos que a gente tem que hoje nos empurram para a litigância, sem esquecer que o acesso à justiça é um valor inegociável para nós, diferente dos Estados Unidos. Muito bem. Bom, chegamos à reta final do nosso programa. Quero agradecer, então, ao desembargador mineiro Alberto Aloísio Pacheco de Andrade e à juíza federal Isabela Ferrari, que é do Fórum Permanente de Inovações Tecnológicas no Direito. Falamos aqui sobre a transformação e o desafio que a informatização, a tecnologia traz para o judiciário em todo o país. Muito obrigado aos dois pela participação. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada. Do Pensamento Jurídico. Foi nossa. Foi um Muito prazer obrigado. participar. E nós ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.